Ele copiou meus 492 porta-retratos. Eles são melhores do que os meus. Ele tem até o tapete certo. Vai se ver comigo, seu pestinha. Isso não significa nada. Isso é só mimetismo. Ele não tem o seu estilo, ou a sua decoração, ou seu apreço pelas coisas finas. Na verdade, a única coisa que ele tem é o meu aspirador de pó! E eu vou dar um jeito nisso. E vai ser agora!